Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. A Amazônia no Brasil, o Brasil na Amazônia. Foi o tema da 4ª reunião regional da SBPC, que aconteceu entre os dias 11 e 14 de maio em Manaus. O Tome Ciência esteve lá e traz para vocês alguns dos temas discutidos nessa reunião. Um dos debates mais importantes foi a respeito da exploração dos recursos naturais amazônicos e começamos a discussão com o geólogo José Domingues de Godoy Filho, da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor, no caso de uma fronteira agrícola, como, sei lá, a fronteira do avanço brasileiro, né, que é uma coisa que se fala muito, uma fronteira no Mato Grosso, o que está acontecendo em termos ambientais nesse impacto entre o meio ambiente e o desenvolvimento, assim? O último governo de Mato Grosso, ele partia do princípio de fazer 40 anos em 4. É um governo devastador, assim, já por princípio. Sem compatibilizar nada, ainda que usasse o discurso da compatibilização, que não é impossível você compatibilizar a economia e a ecologia, mesmo porque são situações semelhantes, todas as duas áreas se propõem a mesma coisa. Contudo, a harmonização ecologia e economia depende de uma decisão política maior. E isso, no estado de Mato Grosso, a decisão política tem sido no sentido contrário, no sentido da preservação do grande capital, seja o capital nacional, seja o capital estrangeiro, que vai para lá, igualmente, com algum capital local também de menor monta, para escravizar a população e degradando. Isso ocorre nas fazendas, nas agropecuárias, nas famigeradas agropecuárias, que atuam muito mais como empresa de mineração do que como agropecuária, e que vem devastando o estado como um todo. E ultimamente nós ainda estamos nos deparando com os novos projetos da SUDECO, que não são tão novos assim, e juntamente com isso as hidrelétricas, que começam a ser levadas para o Mato Grosso, mas também de uma forma emergencial, muito casuística, ser uma discussão das reais necessidades energéticas no estado. Quer dizer, dentro de um panorama desse, o jogo de pressão e de interesse econômico é muito grande, de forma que os grupos e algumas instituições, como a própria universidade lá, que tem alguns setores que vêm avançando na defesa e nas questões do meio ambiente, têm sofrido pressões muito fortes, né, no sentido contrário, principalmente de políticos locais, independente de partido. Aliás, em todos os partidos eles estão defendendo a mesma coisa. Os parlamentares de Mato Grosso são realmente nessa área pouco confiáveis, pouco esclarecidos também. Então isso impede, às vezes, que até mesmo instrumentos legais que foram criados, como o relatório de impacto do meio ambiente, cumpram com seu papel, né? Nesse caso, quer dizer, os RIMA, né, os relatórios de impacto do meio ambiente, seriam uma forma de evitar, vamos dizer assim, devastações maiores, de tentar, quer dizer, avaliar as possibilidades de dano ecológico de um determinado projeto. Como é que está funcionando, como é que estão funcionando as RIMAs? Como é que está sendo encaminhada essa questão aí? Bem, o relatório de impacto do meio ambiente é um relatório que foi instituído para se estudar as alternativas, inclusive locacionais, coisa que não tem sido feita de forma alguma, com o intuito de medir e de vir a buscar, né, se aprovados esses relatórios, minimizar os efeitos nos projetos que venham a ser implantados, sejam projetos agrícolas, sejam projetos minerais, sejam obras civis de qualquer natureza. Ocorre que o RIMA, né, o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, ele tem sofrido uma deturpação e hoje virou um grande comércio. As próprias grandes empresas e empresas menores vêm constituindo escritórios, produtores, fabricantes de RIMA e que buscam de qualquer forma a sua aprovação, né? O RIMA, ele possibilita a qualquer entidade da sociedade, qualquer associação, pedir audiências públicas desse RIMA, é um documento público. Contudo, dado o avanço e a desorganização da maior parte dos setores da sociedade, alguns RIMAs correm o risco de serem aprovados, mesmo que venham causar problemas maiores. E nos RIMAs que nós tivemos a oportunidade de já verificar em Mato Grosso, que foram feitos lá para a região, nenhum deles traz questão locacional e nenhum deles faz a questão de balanço custo-benefício, que é extremamente importante. Esse balanço custo-benefício que vai como se fosse um balanço contábil, dizer da conveniência ou não do estabelecimento de um determinado projeto. Essa conveniência, pensando, isso sim, no bem-estar da maioria da população, rigorosamente. E mais grave do que isso é o avanço que está sendo feito pelas empresas, com o apoio do próprio governo, no sentido de minimizar o impacto, mas com uma minimização de impacto apenas de fachada, onde essa relação de custo-benefício ela é vista apenas sob a ótica do capital. Então, não se pensando na mudança de relações de produção, de relações de trabalho, de quem vai se apropriar dos lucros que um projeto venha a colocar.
Essa é a situação que se encontra hoje, infelizmente. Ultimamente, mesmo o CONDEMA, o órgão estadual de defesa do meio ambiente no Mato Grosso, ele proibiu a exploração, o garimpo, que na realidade não são garimpos, são alguns poucos empresários que exploram a mão de obra barata na entrada do Pantanal, na região de Poconé, e nessa região sofreu toda a sorte de assoreamento, complicou muito a qualidade de vida. O Pantanal avançou, quem conheceu o Pantanal antes vê que a entrada dele já não é mais em Poconé, ele já está mais lá para dentro. E como resposta a essa decisão, os membros do Conselho têm sofrido pressões as mais diversas, semelhantes até mesmo aquelas de alguns regimes anteriores nossos aí, no sentido de abrir, né? Os deputados, o governo pressionando para abrir, não quer nem saber. Essa é a situação que vem sendo colocada. Então é um problema difícil de ser enfrentado e a população tem que tomar consciência disso, porque só uma pressão popular realmente vai fazer com que os RIMAs passem a ser feitos com um determinado rigor, vai passar a impedir que a tentativa de corrupção que vem sendo feita para muitos colegas da comunidade científica, no sentido de que eles recebem salários bastante altos das empresas interessadas nesses RIMAs, eles deixem de fazer isso. E essa conscientização poderá ajudar a refrear para o enfrentamento dessas questões. Isso em benefício da própria população. Se a gente não conseguir esse tipo de apoio, esse tipo de solução, esse tipo de encaminhamento da questão, os RIMAs vão cada vez ficar pior, chegando ao cúmulo, como é o caso lá em vários projetos, e acredito em outras áreas do Brasil também, onde o próprio interessado, o próprio poluidor, é que faz o RIMA. Ele vai fazer em benefício próprio, indubitavelmente. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. Dos vários recursos minerais da Amazônia, o petróleo e gás natural têm recebido muita atenção ultimamente. Mas quanto de petróleo e gás tem realmente a Amazônia? Quais os limites e os custos da exploração? Quais seriam os danos ecológicos resultantes da extração do petróleo da Amazônia? Nós estamos com o geólogo Amaro Ferreira Apoluceno Neto. Ele é geólogo da Petrobras e tem há muito tempo trabalhado na região norte, trabalhado com petróleo e com gás natural. Professor, quais são, vamos dizer assim, as perspectivas da região norte da Amazônia em relação ao seu potencial de petróleo e de gás natural? Foram descobertas grandes jazidas de gás natural recentemente. Quais, assim, mais ou menos, como é que se avalia esse potencial da Amazônia? Bom, nós temos, vamos por parte, né? Nós temos o gás natural de Juruá, descoberto em 1978, cerca de 15 acumulações, né, com um volume recuperável da ordem pouco menos de 7 bilhões de metros cúbicos de gás. Para se ter ideia, né, de percentual, a reserva do país como todo de gás natural é da ordem de 90 a 95 bilhões de metros cúbicos. Quer dizer, é uma reserva importante, mas não é uma reserva também tão significativa assim em termos de país. O problema do aproveitamento do gás é um problema que aflige realmente a Petrobras. A questão é que o aproveitamento do gás natural é realmente problemático. A Juruá é uma ocorrência que está a 760, 800 quilômetros em linha reta de Manaus. Quer dizer, se cogitou na época em aproveitar esse gás para o sul do país, etc., mas se viu que se esbarrou no problema de viabilidade técnica e econômica. De qualquer modo, nós temos esse potencial de gás. Esse potencial, quer dizer, seria tão caro explorar a ponto de comprometer a própria viabilidade do projeto, ou ainda, quer dizer, é possível ainda tirar um lucro disso? Perfeito. Não seria caro explorar, o problema é a lavra, ou seja, como produzir, como escoar esse gás para os centros consumidores, né? Bom, a Petrobras continuou pesquisando na Amazônia, sempre, né, desde a sua criação, e particularmente no Alto Amazonas, na Amazônia Ocidental, e a partir de 84 nós começamos a nos interessar pela área leste do Juruá, ou seja, a área compreendida ali entre os rios Coari e Urucu, Tefé, por aí naquela região, né? Bom, nós partimos em 84 para pesquisar essa área, né? E em 86 iniciamos a perfuração, quer dizer, a fase de pesquisa é uma fase de sísmica, né, de mapeamento sísmico. E em função desses resultados, então, se liberou locações para perfuração. E em 86, ano passado, nós perfuramos o primeiro poço nessa região, né? Foi chamado Rio Urucu, que em outubro foi testado, avaliado para produção, e realmente foi um poço que eu diria que mudou o panorama de exploração da Amazônia como um todo. Um poço que produziu óleo, 950 barris de óleo, em torno de 2.500 metros,
e num segundo intervalo, um intervalo mais superior, 100 metros aproximadamente acima, produziu cerca de 330 mil metros cúbicos de gás e 500 a 600 barris de condensado. Esse fato realmente foi marcante, né, bastante noticiado pela imprensa, etc., e realmente nos deu um alento muito grande nessa área. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós tínhamos já uma outra estrutura a ser perfurada, 13 quilômetros do descobridor, perfuramos essa nova estrutura, o poço chamado Luque, quer dizer, leste do rio Urucu, e esse poço também mostrou-se bastante interessante. Ele não produziu óleo, mas produziu gás e condensado em altas quantidades, de 330 mil a 375 mil metros cúbicos de gás em 2 intervalos, e os 2 intervalos ambos produziram também condensado, 500 a 600 barris de condensado. Bom, isso realmente viabiliza uma área prospectável, digamos, uma área possível, né, de prospecção como um todo, né, em torno de 50 mil quilômetros quadrados, que nós estamos pesquisando com sísmica, com 2 equipes sísmicas, além da estrutura em si do RUC e do LUC, que somadas tem um pouco mais de 100 quilômetros quadrados. Isso significa que nós temos muito trabalho pela frente e nós estamos nos mobilizando para isso. Nós estamos trazendo 3 sondas mais, nós tínhamos somente uma sonda operando, estamos trazendo mais 3 sondas, evidentemente vão ter que montar a estrutura, porque toda a operação é feita via helicóptero, montagem, desmontagem, transporte de sonda, e a partir do segundo semestre deste ano nós já devemos estar com as 4 sondas operando e pretendemos rapidamente, no menor prazo possível, delimitar essa jazida. Em função dessa delimitação, estamos estudando também qual será o melhor aproveitamento, escoamento desse petróleo e aproveitamento desse gás rico que foi descoberto. Agora, existe uma outra questão, quando a gente pensa em exploração de minério na Amazônia, sempre surge a questão do ambiente, da conservação do meio ambiente. A Petrobras, nesse projeto, está pensando como é que está sendo vista essa questão da proteção ambiental? Perfeito, é uma preocupação da companhia realmente. Bom, na fase de exploração, a fase de exploração realmente não causa muitos danos. O dano maior é o desmatamento para abrir clareiras para as sondas. As equipes sísmicas trabalham em linha reta, abrindo pequenas clareiras, etc. Quer dizer, realmente o dano não é muito grande. Agora, a nossa preocupação maior, e a própria lei exige que realmente se cumpra, é na fase de produção. Quer dizer, na fase de produção, realmente nós somos exigidos, vamos ser exigidos, do instrumento que é o famoso RIMA, que é o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. A produção, veja bem, a exploração é passageira. A exploração ela está hoje numa área, amanhã em outra, etc. A produção não, a produção é uma atividade definitiva. Na hora que nós começarmos, montarmos o esquema de produção, você vai ter oleodutos, vai ter gasodutos, né, vai ter fluidos passando, vai ter transporte, né? Então, realmente, essa e além de ser definitiva, realmente é o que pode causar dano, possível vazamento, coisa dessa ordem. Bom, independente do que a legislação exige, que são os RIMAs, nós estamos preocupados com isso, nós estamos conveniando, procurando, de uma forma ainda inicial, né, mas a ideia realmente é conveniar, fazer um convênio com o INPA, né, tanto para a execução do RIMA, como para se montar um projeto amplo, abrangente, né, de todo o nosso sistema de desenvolvimento de produção, como isso pode ser feito de uma maneira harmônica com o meio ambiente. Independente desse convênio com o INPA, que nós estamos providenciando, nós também estamos pensando em termos puramente técnicos de perfuração. Nós vamos fazer um teste, e o teste é o seguinte, perfurar, além de poços verticais, que é o normal, perfurar de uma única base poços direcionais, né, visando diminuir quer dizer, concentrar os polos de produção, quer dizer, uma única sonda perfuraria diversos poços de um mesmo ponto, e com isso nós teríamos somente um polo de produção. Com isso nós evitaríamos o desmatamento, ou seja, a abertura de novas clareiras, e inclusive concentraríamos a produção em polos estrategicamente alocados. Isso é um projeto que nós vamos iniciar e, se der certo, realmente vai ser bastante interessante, tanto do ponto de vista técnico-econômico, quanto de diminuição do impacto ambiental. Muito obrigada. Esse foi o professor Amaro Ferreira Poluceno Neto, geólogo da Petrobras. Uma das questões mais importantes discutidas na 4ª reunião regional da SBPC em Manaus foi não somente da exploração dos recursos minerais da Amazônia, mas a exploração da Amazônia em si, já que os estados amazônicos se beneficiam muito pouco com a extração de seus minerais. A estrutura tributária, o contrabando e a falta de fiscalização fazem com que o estado e o município fiquem sem receber
quase nada em troca dos minérios retirados. Quem explica melhor essa questão é o geofísico paraense Carlos Alberto Dias, da Universidade Federal do Pará. Professor, o Pará é extremamente rico em minerais. Agora, ele enriquece a quem? O estado do Pará enriquece com suas riquezas? O que vem acontecendo aqui na Amazônia, em particular no Pará, é uma situação, eu diria, dramática, porque o Pará hoje é o estado mais rico, de um ponto de vista mineral, do Brasil. E Carajás é uma ocorrência mineral, um depósito que constitui a maior província mineral no mundo hoje. Então, por exemplo, está sendo exportado 75% do ferro que se extrai daí de Carajás. E apenas 25% então fica em estoque no Brasil. Acontece que a arrecadação de impostos que fica para o estado do Pará é ridícula, é correspondente a 7,9 milhões de dólares, em consequência de 15,3 milhões de toneladas de ferro. Isso em porcentagem dá quanto? 2,8%, menos do que 3%. E Carajás, a todo vapor, vai corresponder a cerca de 35 milhões de toneladas anuais de ferro, e dando de imposto único sobre minerais para o estado do Pará, cerca de 18 milhões de dólares. Isso é suficiente para pavimentar cerca de 50 quilômetros de estrada. Isso mostra como isso não é nada. A continuar esta exploração nesses termos, né, eu realmente acho que não há nenhum interesse para o estado do Pará a exploração de Carajás, no que se refere ao ferro. Em relação ao ouro, professor, que além disso existe um desvio, quer dizer, além do que é declarado, existe um desvio de ouro muito grande, né? Quer dizer, a situação se agrava nesse caso? Olha, a questão do ouro também, o Pará registra 45% da produção nacional do ouro. Agora, 2/3 é contrabandeado para fora, e é um produto de exportação também. Como é que é contrabandeado esse ouro? Toda a produção registrada é da ordem de 10,8 toneladas no ano de 86. Agora, isso é contrabandeado por diferentes locais, sobretudo pelo Uruguai. O Uruguai não tem ouro e, no entanto, é um exportador de ouro. Isso para dar um exemplo, né? E o que é ridículo nisso aí é um dispositivo que o governo brasileiro criou, reduzindo o imposto único sobre minerais a 1%, quando deveria ser 15%, para que as pessoas que estão envolvidas com a produção do ouro declarem a sua produção para o governo e sejam taxadas. Ora, a lógica é muito simples. Quem está contrabandeando está achando que não precisa pagar nada. Não é você reduzindo o imposto que eles vão querer pagar. Qual seria a solução, por exemplo, para evitar que o ônus da mineração recaia sobre o Estado e sobre o município? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o governo federal deveria ser proibido reduzir o imposto que beneficia o Estado e os municípios produtores. Se ele quiser abrir mão de impostos para facilitar os exportadores, ele deve abrir mão do que é dele, governo federal, daquilo que lhe toca disso e não do que toca aos outros. Isso eu acho que é um ponto de partida. Agora, outra coisa é a questão da fiscalização da exploração de ouro, por exemplo. É ridículo que se contrabandeie 2/3 do que se produz. Eu acho que isso é uma situação insustentável. No fim, o que fica do ouro, por exemplo, de 157,6 milhões de dólares daquilo que foi declarado, recolhe apenas 1,6 milhão de dólares. 1,6 milhão de dólares não é dinheiro para um governo de Estado. Não faz nada com isso. E a continuar dessa forma, realmente o governo do Estado deveria procurar impedir que isso continuasse. Ou, alternativamente,
que se chegue a um novo acordo pelo qual se pague o mínimo, respeitar os 15% do Imposto Único sobre Minerais. Agora, isto, todavia, não é a solução. Isso não basta para o estado do Pará, para esses estados da Amazônia, ficar recebendo apenas o Imposto Único sobre Minerais. Eu acho que o governo federal tem que pensar no Brasil como um todo e ter início um processo de industrialização, para que essa matéria-prima não seja exportada nesse estágio bruto em que ele é extraído da mina. Isso tem que se incorporar a ela uma tecnologia de beneficiamento pela qual ela se valoriza. E o país é que vai ganhar mais com isso. Muito obrigada. Esse foi o professor Carlos Alberto Dias, da Universidade Federal do Pará. Bate em seu peito o coração do Brasil, minha Amazônia, minha Amazônia. Enquanto isso, um grupo de pesquisadores da Fundação Universidade do Piauí dedica-se a estudar o que existe de verdadeiro no uso popular de plantas medicinais. O coordenador do grupo é o professor Paulo Henrique Moreira Nunes. Paulo, você podia falar um pouco desse projeto, desse grupo que está se desenvolvendo agora na Federal do Piauí? Qual é a ideia, que linhas de pesquisa estão sendo desenvolvidas ou se planeja desenvolver na Universidade Federal do Piauí? Bom, em 1981, nós propusemos um projeto ao CNPq com financiamento do BID para se estudar plantas medicinais, incluindo a construção de um laboratório de plantas medicinais, aquisição de equipamentos e apoio em geral para o projeto. O objetivo principal do projeto era a gente identificar aquelas plantas que o pessoal usa, o povo usa comumente, mas para saber se essas plantas têm realmente ou não têm alguma atividade. Isso testado em animais. Depois a gente devolveria essa informação à população e, se fosse o caso, se a gente tivesse condição, aprofundar mais esse trabalho a nível já de seres humanos. Mas o objetivo inicial é trabalhar com animais, só para testar se as plantas que as pessoas usam têm ou não têm atividade. Vocês já testaram algumas plantas? Como é que está essa parte já da pesquisa em si? Que tipo de pesquisa vocês já estão fazendo? Bom, o projeto, como projeto, não está funcionando porque nós já tivemos promessa da construção do laboratório, mas ele ainda não foi feito, não foi construído. O equipamento está chegando aos poucos, de modo que a gente está trabalhando quase que isoladamente, grupos dentro do departamento. Os grupos em si já têm testado várias plantas sobre atividade em sistema cardiovascular, principalmente pressão arterial, frequência cardíaca, estudo sobre sistema nervoso, atividades sobre tempo de sono barbitúrico. Já temos testado atividade antitérmica de plantas. E agora aqui, nós estamos com seis professores do grupo apresentando trabalhos aqui em Manaus. Você especificamente, você estuda a malva do reino do Piauí. E o título do seu trabalho diz que ela é uma ilustre desconhecida. Agora, quem é a malva do reino do Piauí, afinal de contas? Bom, o problema do desconhecimento aí é uma questão que é muito discutida, principalmente pelos botanistas, de se confiar no nome popular das plantas, né? Nós fizemos um levantamento bibliográfico, procurando se em alguma publicação existia pelo menos o nome comum, malva do reino, e não encontramos. Depois nós procuramos informações com o pessoal do Ceará, e depois eu encontrei uma publicação da professora do Mato Grosso, só que não está combinando nem o nome popular e nem o nome oficial. É uma questão de identificação da planta, seria isso? A maior dificuldade que a gente tem para identificar botanicamente é porque na nossa região nós não conseguimos encontrar a planta com flores. Enquanto que o pessoal do Ceará referiram floração e do Mato Grosso do Sul também. Bom, um outro trabalho desse mesmo grupo é o desenvolvido pela Liz Cardoso Marinho. Ela está estudando a atividade antipirética, antifebril do joá. E o joá parece que é efetivamente usado pelas pessoas como um antipirético. As pessoas usam o joá para baixar a febre. As pessoas estão certas, pelo que você tem estudado até agora? As pessoas estão corretas em usar o joá para baixar a febre?
Bom, os testes que nós fizemos deu um resultado estatisticamente significativo, né? Feito o teste em coelhos. Mas eu acho também necessário frisar que o joá também é muito usado na nossa região, como para limpar a cavidade oral, né? Agora lá também, no Piauí, tem um professor de microbiologia oral que ele está desenvolvendo também um trabalho com o joá nesse sentido, né? Testando o joá como um produto bactericida, bacteriostático, né? Mas o nosso teste também foi feito, o joá, testando a atividade antipirética do joá, introduzindo no coelho, né, endotoxina proveniente dos Estados Unidos, né? Então a gente provocava febre nos coelhos, com administração endovenosa de endotoxina, e administrava via oral o extrato do joá, né? Foi feito o teste em vários coelhos e deu um resultado estatisticamente significativo, o que comprova, né, o que foi comprovada uma observação leiga, foi comprovado cientificamente. Ainda do Departamento Biomédico da Fundação Universidade Federal do Piauí, tem um outro trabalho, que é o da professora Maria do Socorro Cordeiro Ferreira. Ela tem trabalhado, estudado, os efeitos do Simbopogum citrato sobre a atividade motora de camundongos. Isso pode não dizer muito para a gente, mas se a gente pensar que o Simbopogum citratus, na verdade, é uma planta bastante comum e que as pessoas usam cotidianamente e usam geralmente como se fosse um calmante, né? Um tipo de calmante ou tranquilizante. O Simbopogum citratus, na verdade, é o capim-limão, que algumas pessoas têm uma quantidade muito grande de nomes, algumas pessoas chamam de capim-cidreira, capim da estrada. Como é que é? Quer dizer, a planta que você estuda, na verdade, qual é o nome popular dela mesmo? O grupo que está estudando, nós estamos planejando, quer dizer, tentando fazer com que fique mais popular a denominação de capim-limão, exatamente porque o odor de limão exala da folha quando você elabora com ela, né? Então, o odor de limão, capim-limão. Em algumas regiões, capim-santo, capim-cidreira. E você estudando, termina descobrindo que não é a mesma espécie do Simbopogum que está sendo utilizada com essa denominação. Esse, em geral, que as pessoas fazem chá para acalmar crianças, essas coisas. Eles fazem realmente o chá, usam o chá. E o chá como infusão, não é a decocção, é a infusão. Porque o princípio ativo é volátil. Se você faz decocção, você perde, joga fora a atividade, a substância ativa. Então a gente usa, é utilizado como infusão. Quer dizer, ferve a água e coloca dentro de um vasilhame onde tem as folhas, tampa, porque aquele suorzinho da tampa é importante, faz parte do tratamento, né? Agora, você falou em princípio ativo, então eu suponho que já exista um princípio ativo da planta isolado e que você tenha testado, o seu trabalho é com camundongos, que você tenha testado em camundongos. O povo está certo quando usa essa planta como calmante? Os camundongos confirmam essa prática popular? O componente ativo principal do capim-limão é o citral, que está em 85%, e o mirceno, 15%, 16%. Então, o que acontece conosco agora, nosso grupo de trabalho, é que nós estamos trabalhando com chá. Já trabalhamos com o princípio ativo isolado e com outras preparações da planta, mas o chá é que respondeu melhor. E isso é muito bom, porque o povo usa exatamente o chá, igual o pessoal usa, nós fizemos o teste nos animais. E confirma exatamente a crendice popular. Ele usa como calmante. Então, no teste do sleeping time, atividade de sono, medida da atividade de sono, foi incrível a resposta, mais de 100% do tempo de sono foi aumentada com o uso do capim. Então, no caso atual, que é atividade motora, diminuiu incrivelmente frente à anfetamina, que é comprovadamente excitante. Nós fizemos o chá bioral no camundongo e apresentou uma resposta incrivelmente exagerado no sentido de que aboliu aquela excitação toda que a anfetamina levava a efeito quando nós fizemos o tratamento prévio. Com o capim, esta anfetamina não fez mais nada de excitação desses animais. Então está comprovada a atividade depressora central. Agora falta descobrir o local dessa ação e já estamos caminhando para isso.